Bom dia, turma do quinto ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de matemática? Hoje a aula de matemática é com o tema divisão de números decimais. E aí eu vou estar passando para vocês algumas regrinhas de como se resolve isso, tá ok? Então vamos lá, trouxe aqui para vocês a primeira regrinha, já nomeei aqui, tá? Para poder facilitar. Então vamos lá. Quando o dividendo for menor que o divisor, o que vai acontecer? A gente vai acrescentar um zerinho no dividendo e um zerinho no quociente. E também vamos acrescentar uma vírgula, tá ok? E aí, nós resolveremos a divisão normalmente depois de ter feito isso, tá? Temos aqui, ó, o primeiro exemplo, ó, acrescentou o zero aqui, resolveu normalmente. Temos aqui também no segundo exemplo, ó, acrescentou o zero, zero aqui, vírgula, e aí resolvemos normalmente, tá? Vamos à segunda regrinha. Temos aqui, ó, quando o divisor é um número decimal, ó, 1,4, e o dividendo é um número natural maior que o divisor. O que a gente faz? A gente vai acrescentar ao dividendo, aqui, ó, ao dividendo, como foi acrescentado aqui, o zero. O zero, a gente vai acrescentar ele conforme for a casa de números decimais. Aqui foi só uma casa de números decimais, então é só um zero. E aí a gente elimina a vírgula e efetua a divisão normalmente. É claro que se for duas casas decimais, 2 zeros, 3 casas decimais, 3 zeros. E assim por diante. Vamos à terceira regrinha. Quando o dividendo é um número decimal e o divisor é um número natural com valor menor que o dividendo, ó. Aí o que a gente faz? A gente vai acrescentar ao divisor tantos zeros, ó, conforme o número de casas decimais também, ó. Uma casa decimal, um zero aqui, tá? E aí vamos eliminar a vírgula do dividendo. Vamos eliminar a vírgula do dividendo. Efetuar a divisão normalmente. E aqui, gente, a gente tem no segundo exemplo o que eu tinha falado, tá? Aqui, ó. Aqui ele andou duas casas decimais. Então, acrescentou-se 2 zeros e resolveu a conta normalmente. E depois acrescentou a vírgula. Andou aqui duas casas e colocou a vírgula aqui no resultado, né? O que eu falo para vocês, resolve primeiro e aí depois no finalzinho a gente conta as casas decimais e coloca a vírgula. Agora, a quarta regrinha. Quando o dividendo é um número decimal, ó, aqui o número decimal dividendo, e o divisor é um número natural com um valor maior que o dividendo, aqui, ó, o 6 aqui, ó, o número natural com valor maior que esse aqui, o que a gente faz? A gente vai igualar as casas decimais e eliminar as vírgulas. Como que a gente faz isso, ó? A gente vai acrescentar o zero, ó. Tira a vírgula e acrescenta o zero. Duas casas decimais, 2 zeros. Uma casa decimal, 1 zero. 3 casas decimais, 3 zeros. E assim por diante. Aqui, ó. Acrescentou os 2 zeros e resolveu a conta, ó. E a vírgula, ó, só no final que coloca. Aqui também, ó, 0,04 dividido por 2. O que ele fez, ó? Tirou a vírgula e acrescentou 2 zeros porque tínhamos duas casas decimais e resolvemos normalmente. Olhamos aqui, duas casas decimais, andou com a vírgula e colocou a vírgula aqui. E agora, temos aqui mais uma regrinha, tá? Que ele não colocou separado, ele colocou junto aqui e junto aqui. E essa regrinha é o seguinte, quando o resto não for nulo,
o que a gente faz? A gente pode continuar a divisão. Como? A gente vai acrescentar a vírgula aqui no quociente, né? E também vamos acrescentar o zero no resto. Ó, por exemplo, se for 1, aí a gente bota o zero aqui, a vírgulazinha lá e aí continua. Ou até dar zero, ou vai continuando repetindo os mesmos números. E aí essa continha ela tem um nome, o nome dela é dízima periódica. Pode ser que ela apareça ou pode ser que ela não apareça, tá bem? Então, vamos às atividades. Estampei aqui a resposta, tá? A gente tem aqui na letra A o 3 dividido por 2. A gente sabe que o 3 não dá para dividir por 2, mas é assim mesmo, é com números decimais. E aí eu vou fazer a primeira para vocês estarem observando. Eu vou fazer aqui no cantinho, tá? Ó, a gente tem aqui o 3 dividido por 2. Vocês podem estar fazendo no caderno de vocês ou no cantinho também. E aí, eu vou na tabuada do 2. Qual é o número que se aproxima do 3 ou que dá 3? Que dá 3 não tem, ó. 2 vezes 1. A gente sabe que 2 vezes 1 é 2. Para 3, quanto falta? Vai faltar 1. E aí, lembra que eu falei? Opa, o resto não é nulo. E aí, o que a gente faz? A gente completa com 0 e acrescenta a vírgula aqui. E aí, eu tenho o número 10. E aí, eu vou na minha tabuada. 2 vezes o quanto que dá 10, né? 2 vezes o 5. Então, ó, 2 vezes o 5, 10. Para 10, nada. E aí, a minha resposta da letra A é 1,5. Então, gente, peguei um exemplo aqui com um número maior para vocês estarem observando, tá? E aí, a gente tem aqui 65 dividido por 8. E aí, a gente vai lá na da tabuada do 8 e vê que número a gente multiplicando dá 65 ou que se aproxima. E aí, nós temos o 8, ó, 8 vezes o 8, 64. 64 para 65, falta 1. A gente vai terminar aqui? Não, porque o resto não foi nulo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a vírgula aqui e vai acrescentar o 0 e vamos continuar essa conta. Tem algum número na tabuada do 8 que dá 10 ou que se aproxima? Que dá, não tem. A gente tem que se aproxima. A gente tem o 8 vezes o 1, que vai dar 8. 8 para 10 sobra 2. E aí, o que a gente faz? A gente vai acrescentar o zerinho aqui. E aí, a gente continua, ó. 8 vezes quanto que dá 20? A gente tem? Temos aqui o 8 vezes o 2. Que aí, o 8 vezes o 2 vai dar 16. Para 20, falta 4. Aí, a gente acrescenta o 0 aqui de novo. E aí, a gente tem na tabuada do 8 um número que dá 40. Multiplicando, temos 8 vezes o 5, 40. Para 40, nada. Agora sim, terminou a conta. E o resultado é esse aqui, ó, 8,125, tá, gente? 8,125. Então, gente, eu escolhi outro exemplo aqui para vocês, a letra F, né? Porque eu vi aqui que tá 3 dividido por 24. E aí, a gente lembra lá da regrinha, né? Que a gente tem aqui o dividendo menor que o divisor. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai, né? Ó, deixa eu acender aqui. Aí, a gente vai acrescentar o 0 e resolver normalmente. A gente vai resolver 30 dividido por 24. Aí, a gente tem aqui, ó. Se a gente acrescentou o 0, a gente acrescenta o 0 aqui também, tá? Coloca o 0 aqui e a vírgula, que é a regrinha. A gente coloca o 0 no quociente e a vírgula. E agora a gente resolve.
Então, vamos lá, 24 vezes quanto que dá 30? É claro que vai passar, né? Então, ó, 24 vezes 1. 24 vezes 1 vai dar 24. Para 30, vai faltar 6. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai descer o 0. Descer não, desculpa. A gente vai acrescentar o 0, porque o resto não pode ser assim, né? Não pode ser um número grande. Se o resto não for nulo, a gente acrescenta o 0. E aí, agora, a gente continua resolvendo. 24 vezes quanto que dá 60? A gente tem aqui... o que se aproxima mais é o 24 vezes o 2. Que o 24 vezes o 2 vai dar 48. E 48 para 60 vai dar 12. E aí a gente pode terminar aqui? Não podemos. A gente vai acrescentar o zerinho e continuar resolvendo. Aí a gente tem aqui 24 vezes quanto que dá 120 ou que se aproxima? A gente tem 24 vezes o 5. 24 vezes o 5 vai dar 120 e o resto vai ser 0. Então, fechou aqui. Então, 3 dividido por 24 é 0,125, tá? E aí, a gente fez aqui a A, a C e a F para ajudar. E os outros vocês vão tentar fazer sozinhos, tá bem? Número 2, temos aqui uns problemas, tá? É hora de ficar craque em matemática, resolvendo os problemas a seguir. Temos aqui uma tirinha, né? Um retângulo, que é um panfleto, pelo que se percebe. Todos nós temos que vacinar nossos pets, pois além de garantir a saúde dos animais, também estamos prevenindo que eles nos transmitam doenças. E aí temos a letra A. Juliana tem 4 cachorros com 8,6 quilos cada um. Sabendo que uma ampola com 22 ml de vacina é suficiente para todos os cãezinhos, quanto em média cada cão receberá de vacina? Então, a gente vai pegar a quantidade de ml e dividir pela quantidade de cães. E aí vamos observar a regrinha. Vamos ver se a gente vai resolver normal, se vai ter que acrescentar 0, né? Se o resto não for 0, a gente acrescenta o 0, acrescenta a vírgula e continua resolvendo a conta. Já dei uma dica aí. Façam sozinhos, né? Que é para treinar. E vamos para a letra B. A letra B é o seguinte, é um recipiente com 13, litros de água, foi despejado 0,13 litros de cloro. Quantos ml de cloro haverá em cada litro de água do recipiente, por litros de água, né? E aí, vocês vão pegar, né, a quantidade de cloro e vão dividir pela quantidade de água. E aí a gente vai observar se a gente vai ter que acrescentar 0, se a gente vai ter que acrescentar vírgula. É só a gente voltar na página 94 e analisar as regrinhas. E aí vocês também vão tentar fazer sozinhos, que é muito importante isso de vocês tentarem fazer sozinhos, tá? E aí, vamos aqui. Aqui temos um retângulo azul, né? E tá um quadrado azul, e aí tá falando assim: para realizar uma divisão de um número decimal por 10, 100 ou 1000, é só observar a posição da vírgula do número decimal e movê-la para a esquerda, tantas casas quantos forem 0. Se for 10, a gente vai andar uma vez. Se for 100, a gente vai andar 2 vezes. Se for 1000, a gente vai andar 3 vezes para a esquerda. E aí temos o número 3. O número 3, temos aqui os números, né? Aqui, ó, dividido por 10. Por 10 a gente vai andar uma vez. Temos aqui na letra B 96,41 dividido por 100. Aí a gente vai andar 2 vezes com a vírgula. E assim vai, tá? É só prestar atenção na regrinha e a gente consegue fazer. Então, gente, agora vamos para o livro de reforço, página 124, 125 e 126, apenas a primeira coluna. E aí, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: vocês vão resolver
né, as contas com números decimais com as regrinhas. A regrinha tá onde? A regrinha tá no livro de vocês, nesse livro aqui, na página 94. É o que eu sempre falo, para resolver o livro de reforço, a gente precisa desse livro aqui como base, né? E aí a gente tem aqui o número 1, arme e calcule as seguintes divisões. E aí vocês vão resolver normal, se tiver que acrescentar o zero, se tiver que colocar vírgula, tá? E assim vai, prestando atenção se o divisor é maior, se o divisor é menor, se o dividendo é menor, se o dividendo é maior, tá? Para poder estar atento na regrinha. O número 2 é a mesma coisa. Arme e efetue a divisão, né? Para não ficar um monte de letra e até a letra Z, então aí o livro divide assim. E aqui vocês têm mais divisões para poder fazer do mesmo jeito, seguindo as mesmas regras. O número 3 também é a mesma coisa, seguindo as mesmas regras. Eu não vou virar a câmera porque eu quero que vocês façam sozinhos, que vocês têm que tentar fazer sozinhos, tá? Qualquer dúvida eu tô aqui, é claro, mas é muito importante que vocês tentem fazer sozinhos. O número 4, temos aqui problemas também, ó. Letra A, Luiz quer dividir 193 quilogramas de arroz em 2 sacos com quantidades iguais. Ele quer a quantidade igual em cada saco. Então, quantos quilogramas deverão ser colocados em cada saco? Então, vocês vão dividir o 193 por 2 normalmente. Só que quando tiver sobrar resto, vocês vão acrescentar o zero e continuar resolvendo a conta até dar um número exato para ele colocar no saco, tá? Letra B. Norma dividir uma corda de 3 metros em 8 partes iguais. Qual é o tamanho de cada parte? E aí vocês vão pegar o 3 e vão dividir por 8. Lembrando que o 3 é menor do que o 8. Então o que a gente faz? A gente acrescenta o zero no dividendo. E lá no quociente a gente vai acrescentar o zerinho e a vírgula. E aí a gente resolve normalmente, tá? Para descobrir quantas partes ela dividiu. E aí vamos lá para a letra C. Na letra C, tenho R$925 e quero dividir esse valor com meus 4 netos. Que vó legal! Quanto cada neto receberá? E aí vocês vão pegar o 925, dividir pelo 4, lembrando, sobrou o resto não foi zero, acrescenta o zerinho, a vírgula e continua resolvendo normalmente, tá? E o número 5, ó, continue dividindo. A gente tem aqui um número grande dividindo por um número pequeno. E aí o que a gente faz? Se a gente tem aqui números decimais, a gente está trabalhando números decimais. Se fosse uma divisão normal, a gente ia dividir normal. Como é números decimais, a gente vai igualar ele. A gente vai igualar acrescentando zero e resolver normal, tanto na primeira divisão quanto na segunda divisão. É isso.